Boa tarde, pessoal. Continuando aí a nossa jornada sobre as crenças fundamentais da Bíblia, ou as doutrinas principais presentes na Bíblia. A gente, na semana passada, trabalhou a primeira das grandes doutrinas da Bíblia, que é a própria Bíblia. Ou seja, o primeiro grande desenho que a gente tem na abordagem bíblica é a definição do que é Bíblia, a abordagem do que significa a Bíblia para ela mesma, como ela se posiciona em relação à verdade que ela apresenta. Isso foi o que a gente observou na semana que passou. Na abordagem de hoje, a gente continua seguindo essa sequência e o conceito que a gente vai abordar dentro da Bíblia, seguindo aí essa questão das crenças fundamentais, é o conceito de trindade ou de divindade. Os dois nomes cabem à questão, cabem a essa abordagem. Apenas uma ressalva, né, de que o termo trindade não é um termo bíblico, não existe esse termo dentro da Bíblia, embora ele seja um termo culturalmente adotado pela cristandade, principalmente aí se a gente observa a cristandade do período medieval para cá. Então, por causa disso, muita gente questiona o uso desse termo, a adequação desse termo, como se fosse um termo cunhado pela igreja medieval. O que, de fato, é, até certo ponto, verdadeiro, mas não invalida o fato da existência desse descritivo na Bíblia. A Bíblia vai abordar o tema a partir de uma referência de divindade, a partir de uma referência de que existe um conjunto de sujeitos ou seres que são reportados como seres com poderes absolutos ou poderes amplos. Daí o termo divindade, ou o termo deidade, ou o termo trindade. A razão do termo trindade é o fato de que existem três pessoas citadas dentro do desenho bíblico fazendo parte disso que seria o core, seria a estrutura de governança do universo, aos quais a Bíblia usa normalmente o nome de Pai, de Filho e de Espírito, ou Espírito Santo. Essas três pessoas que formam isso, que é o desenho da trindade, são entendidas dentro do modelo bíblico a partir de uma referência de base, e essa referência de base, ela aponta para aquilo que a gente chama de princípios da divindade ou princípios da trindade. O primeiro grande princípio que a gente estabelece a partir do referencial bíblico é de que, a despeito de existirem citações de três pessoas, elas formam uma unidade que a Bíblia reconhece como sendo Deus. E esse termo Deus é um termo que é mal compreendido, às vezes, dentro da teologia e mal compreendido, às vezes, dentro da estrutura secular da filosofia. Mas, de qualquer forma, na base filosófica, a compreensão dessa palavra Deus é um ser que agregue em si mesmo três tipos de poderes, e os três tipos de poderes classificados com um prefixo, que é o prefixo oni: onipotência, onipresença, onisciência. E essas três estruturas juntas, ou esses três atributos juntos, formam isso que a gente chama de Deus, ou classifica dentro da estrutura teórica de Deus. A Bíblia não desce a esse tipo de classificação ou essa preocupação metódica ou metodológica de explicação de Deus. A Bíblia assume Deus como existente, assume Deus como sendo quem é, e não se preocupa em explicá-lo, até porque explicar Deus seria uma tentativa inútil, no sentido de que ninguém consegue abarcar o que Deus é, porque se fizesse isso, então você seria Deus ou eu seria Deus. Então, compreender Deus é uma limitação à criatura. A gente consegue compreender aspectos a respeito de Deus, aquilo que ele nos revela, mas a gente não consegue abarcar tudo que Deus é pela limitação da criatura. Mas essa primeira referência de que, apesar de existirem três pessoas, existe uma unidade conjunta chamada Deus, ela é aderente, inclusive, à filosofia secular, o que é interessante observar. Na filosofia, a gente entende, quando olha para essa figura a qual os sujeitos da estrutura religiosa vão chamar de Deus, a filosofia vai enxergar essa estrutura de divindade em existindo como aquilo que detém em si a perfeição máxima das coisas, o absoluto das coisas.
O que significa dizer que se você tiver 3 identidades, 3 pessoas distintas, mas com essa mesma classificação, com essa onipresença, onipotência e onisciência, qualquer coisa que você perguntasse para qualquer um deles, sempre teria a mesma resposta. Por uma razão básica, se você estivesse procurando a verdade só existiria a partir de um único paradigma. Caso contrário, a gente não teria chegado na verdade ainda. Porque a verdade, para existir, e se existe, ela obrigatoriamente é absoluta. O que significa dizer que se existirem 3 pessoas e as 3 forem Deus, as 3 são uma só, no sentido de propósito, unidade de pensamento, unidade de visão a respeito das coisas e do universo. Exatamente por serem absolutas. Elas sempre estão vendo tudo em todo o tempo, com toda a possibilidade e todo o poder. O que significa que sempre apresentaram o mesmo desenho. Nessa percepção, você tem também uma outra questão atrelada à divindade que completa esses princípios fundamentais, que é a coexistência. Se são seres absolutos, coexistem desde sempre. Caso contrário, não seriam absolutos. Então, no momento que eu disser que o Pai seja Deus, que o Filho seja Deus, ou que o Espírito seja Deus, imediatamente eu estou assumindo coexistência eterna. Existem desde sempre, não tem começo e não tem fim. É essa implicação de encarar a divindade sob essa perspectiva. Aqui começam os dilemas a respeito dessa questão da divindade e da trindade, que é exatamente o assumir ou não que eles sejam eternos, assumir ou não que eles sejam Deus. E aí é uma questão realmente de crença, não de declaração. Porque se for de declaração, então está definida a questão, porque a Bíblia os apresenta como Deus. Porém, acreditar que sejam é uma decisão individual a partir da crença que eu tenho no texto bíblico. Por isso, não dá para começar a discutir sobre divindade ou sobre trindade sem antes a gente ter discutido sobre Deus, sobre as Escrituras, por exemplo. E foi o que a gente fez na semana passada. Então, falar sobre Deus é assumir que as Escrituras estejam corretas e, portanto, abordar Deus da forma como as Escrituras apresentam depende dessa crença interior. Uma vez que a gente parta do pressuposto de que a Bíblia seja verdade, então, como é que esse Deus vai se apresentar nesses 3 característicos em cada uma dessas pessoas? Aí começa a parte interessante da navegação sobre a Bíblia, né? Do caminhar sobre a Bíblia. Cada uma dessas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, são apresentados na Bíblia por perspectivas funcionais diferentes. Embora eles todos sejam apresentados na qualidade de Deus ou na apresentação do poder eterno e pleno de um Deus, apesar disso, a Bíblia descreve funções diferentes entre eles. E exatamente por causa dessas funções diferentes, muita gente compreende equivocadamente, numa leitura rápida ou superficial, a potencialidade destes 3, criando entre eles um desenho hierárquico, como se eu tivesse o Pai acima do Filho, acima do Espírito. E, em alguns casos, até a eliminação completa da figura do Espírito. Essa compreensão equivocada, ela resulta, num primeiro momento, mas só num primeiro momento, de uma leitura rápida das funções que a Bíblia apresenta de cada um deles. E aqui a gente vai passar rápido, a gente não vai fazer um estudo teológico da divindade, porque senão a gente gastaria aí só para isso, para cada um dos 3, pelo menos um semestre aí de brincadeira em cima do estudo. A ideia é só a gente ter uma visão geral de como isso é apresentado na Bíblia, e quem quiser aprofundar, se quiser depois referências ou literatura, tenha à vontade para isso. Mas quando a gente olha para Deus o Pai na Bíblia, a primeira coisa que já chama atenção de cara é que a figura do Deus o Pai é uma figura que pouco aparece na Bíblia. Embora muitas referências a gente imagine que se atrelam a Deus o Pai, na realidade, quando a gente examina principalmente o Novo Testamento, a gente percebe que elas se referiam ao Filho. A Bíblia é um livro que se detém na história da humanidade, se concentra neste mundo. E exatamente por isso, a Bíblia tem como apresentação principal no cenário da divindade a pessoa de Cristo. Porque quem interage com o ser humano de Gênesis ao Apocalipse é sempre Jesus. E em alguns lugares, por referência e citação, o Espírito Santo.
O Pai não interage com a humanidade. Ele está fora desse ambiente, fora desse convívio no sentido direto. Embora acompanhe a história, embora reja o universo na sua apresentação funcional, a relação com o ser humano se faz sempre a partir da pessoa de Cristo ou a partir do Espírito Santo. O que significa que, de Gênesis a Apocalipse, poucas vezes você vai encontrar o Pai dentro de citações diretas. Apesar disso, as poucas citações que a gente encontra com alusão ao Pai ou com alusão dobrada ao Pai e o Filho, elas vão dar conta de Deus como sendo Criador, em alguns lugares como mantenedor, e na maioria dos lugares como o soberano, o absoluto, o pleno poder do universo. É assim que a Bíblia descreve o Pai nas poucas vezes em que faz citação a ele. As citações talvez mais famosas que façam abordagem ao Pai no sentido mais direto estão no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, por conta de apresentar a relação entre o Pai e o Filho dentro da história do plano da redenção e da conclusão do plano da redenção. E por isso são as citações mais enfáticas a respeito do Pai. Lá ele é citado como o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. E daí a confusão que muita gente faz, por exemplo, com o Deus Eu Sou do Velho Testamento, porque essas expressões, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, dão ideia semelhante àquela do presente contínuo do texto do Deus Eu Sou. Mas quando a gente percebe que Jesus se autodenomina o Eu Sou, lá no Novo Testamento, e quando a gente continua lendo Apocalipse capítulo 1 e percebe que os mesmos títulos atribuídos ao Pai estão atribuídos ao Filho, a gente percebe então que a relação que o Velho Testamento apresentava de Deus com o seu povo era uma relação entre Cristo e o seu povo, se apresentando como Deus que ele é. E por isso os títulos às vezes confundem um pouco numa leitura rápida. Uma leitura mais atenta, a gente percebe que, de fato, a pessoa de Cristo é quem está presente nessas cenas, como, por exemplo, no Monte Sinai, entregando a lei para Moisés. Apesar da citação estar nominalmente apontando como Deus, quando a gente lê a Bíblia por inteiro, a gente percebe que quem estava ali era Cristo, na sua manifestação divina. Então, essa relação de Deus como Criador, mantenedor e soberano é uma relação, é uma citação até certo ponto retórica, não é absolutamente retórica, mas até certo ponto retórica, uma vez que aquele que criou de fato todas as coisas, ou a gente diria aquele que pôs a mão na massa, João vai citar que foi o Filho e não o Pai. Embora o Pai seja chamado de o Criador, porque o poder do Pai estava envolvido na criação. Assim como o Pai também é chamado de mantenedor, embora Cristo é quem exerça esse poder na forma diretiva com a terra. Agora, como soberano, não. Como soberano, em todas as citações que você tem do céu, aquele que é o soberano no céu é sempre o Pai. O que mostra que, entre eles, apesar da igualdade em termos de poder e coexistência, há uma atribuição de funções que divide entre eles uma aparente hierarquia. E essa aparente hierarquia é uma hierarquia simplesmente por concessão, por devoção ou por dedicação a um tipo de missão, e não porque um seja maior ou menor do que o outro na divindade. Quando a gente continua lendo isso, e aí depois quem quiser eu deixo os textos lá para examinar, tem vários textos que vão citar ou isoladamente ou conjuntamente o Pai e o Filho, dando essas características e atribuindo essas características principais a Deus. Quando a gente fala do Filho, também não há muita dificuldade em relação a ele, porque a pessoa do Filho é a mais conhecida por todos nós por várias questões. Primeiro, porque é aquele que se relaciona diretamente conosco, e segundo, porque todo o processo da salvação, de alguma maneira, faz apontamentos a Jesus em todas as fases do plano da redenção. Então, é óbvio que a pessoa do Filho é sempre a pessoa mais citada, mais percebida, mais indagada, mais dialogada dentro da cristandade, até o nome de cristãos vem dele. Então é óbvio que ele vai ser o sujeito mais conhecido de todos nós. Porém, apesar disso, Cristo é muitas vezes confundido como ou um Deus menor ou uma criatura. E há vários textos que podem gerar esse tipo de inferência.
Por exemplo, se a gente pega os textos de João a respeito de Jesus, se você pega lá João capítulo 1, verso 14, você vai ter lá: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. E isso, em português, gera algum tipo de dificuldade, em função de que a palavra unigênito, único gerado, ela gera para a gente uma compreensão de criação ou geração. Você pega o texto de Colossenses, por exemplo, e vai ler lá a expressão que Paulo usa em Colossenses, quando coloca Jesus como primogênito da criação, também é uma outra expressão que usualmente gera alguma dificuldade no leitor superficial ou no leitor que não conheça um pouco da literatura grega. E aí, esses textos acabam gerando em um ou outro entendimento teológico a percepção de que Cristo teria sido criado. O problema é que isso não condiz ou não bate com os conceitos que a gente tem espalhados pela Bíblia a respeito de Cristo. Por exemplo, Cristo é chamado de Pai da eternidade, em um dos títulos que ele recebe no Velho Testamento, além de Príncipe da Paz e outras questões. Quando Jesus é chamado de Pai da eternidade, isso tem uma implicação direta. Para ser pai de algo que é eterno, obrigatoriamente ele tem que ser maior do que aquilo. O que significa que, se existe eternidade, quem a fez foi Deus. E se ele é pai da eternidade, ele é eterno tanto quanto. Uma relação, uma dedução básica, direta da própria afirmação. Além disso, você vai ter a representação de Jesus no início do capítulo 1 de João, quando o texto traz lá: e no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A afirmação direta de que o verbo era Deus e a repetição de que ele estava com Deus, no verso 2, leva ao próximo tópico, que é: nele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e isto era a luz dos homens. Quando a gente olha para essas referências a respeito de Jesus, fica difícil você olhar para a palavra unigênito e entendê-la como criação. E aí, um pouquinho de estudo bem basal da literatura grega, você já descobre que essa palavra unigênito, ou a palavra monogenes, que está lá no original, ela não se refere exclusivamente, e nem na maioria das vezes, à geração. Ela se refere à igualdade. Daí o fato de que os fariseus, os sujeitos da época de Jesus, escribas ou sacerdotes, se invocavam com a questão de Jesus se autodenominar Filho de Deus, ou dos outros chamarem Jesus de Filho de Deus. Tanto que uma das vezes que eles interpelaram Jesus por causa disso, a expressão que o texto bíblico traz nos evangelhos do porquê eles ficaram bravos é: dizendo-se filho de Deus, fazia-se igual a Deus. Essa expressão unigênito, ou monogenes, assim como a expressão primogênito, que na estrutura original tem mais a ver nos lugares onde a gente vê esse tipo de contradição, normalmente ela está atrelada à palavra primazia ou principal. Toda vez que você vê isso, você tem que lembrar de outros textos onde o mesmo Cristo se referencia. E aí vai uma dica: nunca faça uma interpretação absoluta baseada num texto só a respeito de uma pessoa. Pegue o conjunto da obra e aí você vai verificar o sentido real das palavras a partir do conjunto. Então, quando o texto lá de João 1,14 traz a ideia de unigênito, o que está sendo abordado ali é a igualdade do verso 1. O verbo era Deus, e era Deus igual ao Pai, por isso unigênito do Pai, glória igual a dele. É isso que o texto quer dizer. Assim como o texto de Colossenses, quando diz que Jesus é primogênito da ressurreição ou dos mortos, ou diz que Jesus é o primogênito da criação, a abordagem ali é de primazia, ele é o primeiro naquela referência. Isso não quer dizer que ele foi criado, não é essa a intenção do texto. A intenção do texto é dizer que ele é o que está em primazia dos demais. Porque se eu disser que Jesus é o primogênito dos mortos, eu vou ter um baita problema com a Bíblia. Como é que eu explico a ressurreição de Moisés? Ou as ressurreições
processadas por Elias ou outros profetas do Velho Testamento, que são todas anteriores a Jesus. Como é que eu explico a ressurreição de Lázaro ou outras que vieram antes de Jesus e foram feitas por ele? Então, a ideia de primogênito é uma ideia de primazia e não de geração, o que gera, usualmente, dificuldades de compreensão entre uma ou outra pessoa nesse contexto a respeito da pessoa de Cristo. A Bíblia é farta em apresentar Jesus em igualdade com Deus, em igualdade com o Pai e em eternidade conjunta com ele. Assim como a gente vai encontrar em Apocalipse, capítulo 1, logo na sequência da apresentação de Deus o Pai e de Deus o Espírito, a gente vê a apresentação de Cristo como fiel testemunha, primogênito, e aí vai toda a relação de títulos de Jesus. Porém, o que me chama a atenção são os títulos finais da lista. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, e também é o Todo-Poderoso. O que traz de novo aquela sensação que João sempre tenta dar de igualdade entre o Pai e o Filho, por conta dos questionamentos que haviam no seu tempo, em razão de Jesus ter sido feito homem ou encarnado, o que gerava na mente de alguns uma dificuldade de compreensão. Como é possível Deus se fazer homem e ainda assim continuar sendo Deus? E João traz à tona a questão da divindade de Cristo o tempo todo. Além disso, Jesus é chamado de um monte de títulos. Na Bíblia, eu só citei alguns dos seus elementos funcionais: sacerdote, advogado, mantenedor, homem-Deus, juiz, soberano, salvador, intercessor e redentor. Só para citar alguns dos mais de 50 títulos ou abordagens funcionais de Jesus ao longo da Bíblia. E isso fecha um segundo circuito interessante a respeito da divindade, formada nessa apresentação até então por duas pessoas, o Pai e o Filho. Raramente, exceto algumas citações de alguns modelos religiosos, a gente tem questionamentos a respeito de Jesus como Deus. O problema sempre está quando a gente chega na terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. É aí que a situação começa a gerar uma série de discussões, de polêmicas ou de debates. Também para o Cristo, quem quiser depois, tem uma série de citações aí, posso dar mais um monte de outras, a respeito de diversas abordagens e titulações que mostram Jesus com essas características de soberania ou características de divindade ou apresentações de questões ligadas diretamente à divindade de Jesus. O último desses blocos, desse pacotinho de expressões, é o Espírito Santo. E esse, sim, oferta, vez ou outra, alguma dificuldade maior no debate. Há uma porção de pessoas que preferem insistir que o Espírito Santo seja apenas uma outra citação ou representação do Pai, ou do Filho, ou de ambos, ou seja simplesmente uma referência de poder, ou seja alguma coisa etérea não explicada e que não é uma pessoa, ou não seja uma pessoa com características relacionais. O problema desse tipo de afirmação é como é que a gente sustenta isso frente às diversas apresentações que a Bíblia tem do que o Espírito Santo faz. E o simples fato de ele fazer algo já implica a gente observá-lo com um pouco mais de atenção para verificar essa referência de ele ser ou não uma pessoa, ou ser apenas um poder, ou sequer existir. Por exemplo, só para começar com algumas, quando Jesus nasce como humano, a citação que a Bíblia vai fazer é de que ele é gerado pelo Espírito Santo e é filho de Deus. E essas expressões não admitem junção numa mesma pessoa. A descrição é bipartida, a descrição é de duas pessoas atuando, o Pai e o Espírito, na geração do Filho. Se você continua observando a história de Jesus, nas apresentações que a gente vê ao longo da história de Jesus, como, por exemplo, o batismo, de novo você tem a manifestação das três pessoas ali, o Filho sendo batizado, o Espírito aparecendo na forma de pomba e o Pai falando, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. De novo, você tem três referências. A pergunta é, será que a Bíblia sofria de esquizofrenia para citar Deus como uma duplicidade de apresentação num texto explícito de dualidade? Fica meio esquisito sustentar isso. Você vai ver referências semelhantes a essa em outros cantos da Bíblia.
Mas não é só isso. Várias vezes você encontra na Bíblia referências diretas à atuação do Espírito Santo com atividades pessoais. Por exemplo, há uma referência de Cristo falando do Espírito Santo em João capítulo 14, 15 e 16, quando ele cita que precisa ir embora para que o Consolador venha. A citação que Jesus faz, a vinda do Consolador, ou a referência que ele faz ao Espírito Santo nesses textos, que é a mesma descrição, ele curiosamente escolhe uma palavra idêntica àquela que é atribuída a ele. Ele usa para essa referência do Espírito Santo a palavra Paracletos, que é a mesma palavra que João vai usar para atribuir a Jesus as suas funções. O advogado, o intercessor, etc., ele usa a referência de Paracletos. Por que Jesus se preocuparia em usar a mesma referência nominal ao Espírito? E por que ele coloca a expressão como outro consolador numa indicação de igualdade? Enviarei outro que é igual a mim, e vocês não estarão sozinhos. E na sequência ele dá as atividades do Espírito. Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Essas expressões de convencimento são expressões de atuação pessoal, não são expressões de uma estrutura etérea. Não só isso, ele vai guiá-los em toda a verdade. Vai estar com vocês durante todo o tempo. Vai dar para vocês poder. Como é que o Espírito Santo pode ser poder e, ao mesmo tempo, dar poder? Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Se ele dá poder, então significa que ele tem poder e não é poder para poder dar. Também ele escolhe a quem ele dá os dons e que dons dá a cada um. Paulo faz citação disso no texto de Coríntios e em outras abordagens. Portanto, se o Espírito Santo elege e escolhe a quem vai dar os dons, ele é um ser pessoal, porque escolha é uma característica pessoal. Se você vai ao Velho Testamento, esse mesmo Espírito é apresentado como expressando as nossas orações diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Isso também é uma característica pessoal, tanto o falar das nossas orações quanto a maneira como, de forma metafórica, o texto bíblico retrata o Espírito Santo atuando. E você continua observando a Bíblia e você vai ver que a apresentação da verdade aos profetas foi fruto de inspiração do Espírito Santo. Assim como a compreensão da Bíblia resulta também da iluminação vinda do Espírito Santo. É ele quem me permite compreender as Escrituras e me dá toda a condição de compreensão. Outra coisa interessante é que a revelação das verdades está atrelada à pessoa do Espírito Santo. E quando a gente vai ao fim da história bíblica, no fim da história do mundo, a descrição é de que esse mesmo Espírito nos concederá poder, do mesmo jeito que concedeu aos apóstolos no início da história da igreja cristã, para concluir a obra. Joel capítulo 2 descreve assim o desenho. E a grande pergunta é como é que ele pode ter todas essas características de atuação pessoal e a gente ignorar que ele seja uma pessoa. Além do que, existem citações interessantes cruzadas na Bíblia, do mesmo jeito que Jesus é chamado em algumas citações da Bíblia como anjo ou arcanjo. Há situações na Bíblia em que também o Espírito é chamado de anjo ou anjo forte, em apresentações importantes da história. Se você lê o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é recheado de citações do Espírito por lá, perdidas pelo meio do caminho do texto. E, de novo, a pergunta persiste. Por que essa insistência em negar a pessoalidade do Espírito Santo? E alguns dizem, não, mas você vai ao fim do livro de Apocalipse e o Espírito Santo não aparece, só aparece o Pai e o Filho como governantes. Sim, isso não elimina a presença do Espírito Santo. O destaque da ação de um não elimina a ação do outro, apenas dá destaque. Qual é a razão pela qual eles se dividiram em funções diferentes, uma vez que sejam iguais? Essa é uma coisa que a gente ou vai descobrir no céu, ou talvez nunca. Mas o fato é que eles escolheram se dividir em funções diferentes. Há algumas sugestões para isso. Uma delas, por exemplo, é a nossa dificuldade de compreender três seres iguais. Uma vez que eles se dividam em funções diferentes, a nossa estrutura
permite a compreensão do que eles fazem. Uma das coisas interessantes é observar a atuação deles na criação e a forma como a criação humana descreve a interação dos três: Pai, Filho e Espírito, Pai, Mãe e Filhos. Essa criação tríplice dentro do desenho original lá do Éden, ela infere algumas coisas muito interessantes que depois vão ser repetidas na estrutura bíblica. Daí vem as deturpações. Muita gente começa a colocar a ideia de que o espírito tem a gênero, e aí dizem que o pai é gênero masculino, o espírito é feminino, por conta das atribuições ou das funções que você enxerga na Bíblia. Isso é balela, mas a despeito dessa questão, é interessante que existe uma correlação entre eles e a estrutura humana. Tanto que Cristo é filho do Pai, mas gerado do Espírito em Maria. Portanto, quem está assumindo a figura feminina junto com Maria é a pessoa do Espírito, apesar de não existir gênero no Espírito, ou estrutura de sexualidade nele, da forma como conhecemos o desenho humano. Mas por que essa correlação entre as estruturas? Há uma razão para isso. A gente, ao olhar a nossa estrutura, compreende um pedaço daquilo que Deus é e do seu serviço. Isso também é interessante na abordagem que a Bíblia faz a respeito da pessoa do Espírito. Se a gente sair da Bíblia e se aventurar um pouquinho na mensagem profética, não na Bíblia, na mensagem profética em Ellen White, aí a coisa se complica um pouco mais, porque Ellen White faz citações explícitas à terceira pessoa da divindade e inclusive adverte que a não compreensão ou a retirada da cena da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, implica a dificuldade da vitória sobre o pecado ou do enfrentamento dele. Porque é na terceira pessoa da divindade que repousa a força necessária para enfrentamento do mal e enfrentamento do pecado no mundo. Portanto, há alguém realmente interessado em que a pessoa do Espírito Santo saia de cena, que é aquele que quer que o ser humano continue preso ao pecado. Outra coisa interessante é que as citações que ela faz em relação ao Espírito são citações explícitas, tanto da sua divindade e poder, quanto da sua eternidade. E aí, negar a pessoa do Espírito também é negar a própria mensagem profética, porque quem inspirou a mensagem profética foi ele. Então, essas coisas são questões aí que pairam no texto, né, que de alguma forma pairam na estrutura do texto e que nos chamam a atenção sobre essa situação. Óbvio, aí eu estou fazendo citações extra-bíblicas, fora da Bíblia, em relação a isso. Mas se a gente ficar só com a estrutura bíblica, já tem elementos suficientes de pessoalidade na figura do Espírito para essa questão. Aí também uma bateria de textos a respeito disso. Eu gostaria de parar só para atentar para esse último texto que está aqui, que é o texto de Mateus 12:31, porque aqui tem uma citação interessante sobre a pessoa do Espírito Santo, e essa citação ela é cruzada com o Cristo, né, com Jesus, quando a apresentação é de que existe perdão para qualquer pecador em qualquer circunstância de pecado, exceto o pecador que exerce o seu pecado contra uma pessoa, o Espírito Santo. Para este pecador não há perdão. O que significa que é possível pecar contra o Espírito Santo, e o texto ainda fala que esse pecado tem a característica de blasfêmia. A expressão de blasfêmia na Bíblia, ela é uma expressão direta de usurpação das características de Deus. Blasfêmia tem a ver com aquilo que está no mandamento bíblico, lá no terceiro mandamento. Então, significa que a própria estrutura bíblica nos evangelhos, na pessoa de Cristo, assume o Espírito Santo como alguém contra quem eu exerço o pecado, e o pecado de blasfêmia, portanto, tem que ser Deus. Caso contrário, esse pecado não teria correlação, não teria sustentação. E não há perdão para esse pecado, o que traz para muita gente também uma dificuldade aí, não vou entrar no mérito agora dessa questão, mas só de forma rápida, a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, ou do pecado contra o Espírito Santo não ter perdão, tem a ver com a função dele. Se o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, pecar contra o Espírito Santo significa uma disposição de vida que é contrária ao perdão, contrária ao pecado
e não o assume como sendo pecado. E, portanto, não há possibilidade de perdão se não existe arrependimento. Não há possibilidade de perdão se eu nego o perdão. Por isso, não há como perdoar um pecador que não reconhece o seu pecado. E esse é o papel do Espírito Santo, levar ao reconhecimento do pecado, nos trazer a justiça de Cristo e nos colocar de pé frente ao juízo. O que significa que se eu não aceito essas três coisas, não há perdão. Daí a referência explícita de que o Espírito Santo está por trás disso e, consequentemente, pecar contra ele nos impede o perdão, nos impossibilita o perdão. O conjunto desses textos todos nos dá aquilo que é necessário para perceber tanto a existência dessas três pessoas, quanto as funções que eles ocupam naquilo que é conhecido pela humanidade, mas, além de tudo, a questão divina dos três e o poder que paira sobre os três, ontem, hoje e eternamente. Independentemente de uma ou outra citação bíblica que tenha uma alusão mais focal ou ao Pai, ou ao Filho, ou ao Espírito, ou a parte desses três. E esse é o desenho que rege essa doutrina, chamada doutrina da Trindade, ou doutrina da divindade, na expressão dessas três pessoas. Como resumo dessa questão, acho que isso está de bom tamanho para uma introdução. Como falei, quem quiser se aprofundar no tema, tem N caminhos diferentes para esse aprofundamento e que dá para caminhar aí por longo período. Se precisarem depois, é só pedir referências, a gente tem várias para dar aí. Só para ter uma ideia, nessas duas estantes à direita aqui, minha, tem uma que é só sobre Deus, outra que é só sobre Cristo, e uma terceira, que não aparece no vídeo, que é só sobre o Espírito Santo. Então tem material à vontade para se divertir sobre essa questão, sobre os três, para quem quiser aprofundar o tema. Mas eu acho que as passagens bíblicas são mais do que elucidativas nisso. Muitos dos questionamentos vêm mais não por conta da Bíblia em si, mas por conta da intenção que uma ou outra pessoa tem em relação à sua própria visão de religiosidade ou à sua necessidade de escapar de uma das atribuições desses três. Normalmente eu vejo as coisas acontecendo por esse tipo de caminho nos questionamentos a respeito da divindade dessas três pessoas. Por hoje acho que está de bom tamanho. Próxima semana a gente continua com a temática.